O título do capítulo 1132 é Aventura em Elbaf. No capítulo 1127, tivemos o título Aventura na Ilha Misteriosa, Aventura no País Misterioso, enfim. E aí eu fiquei pensando, né, teorizando sobre um futuro título. Pô, deve ter aí Aventura na Terra dos Gigantes. O Oda, ele sempre coloca esse título no início de um arco ou saga. Mas, por exemplo, aqui ficou literal, né? Aventura em Elbaf. Em um ano, por exemplo, foi Aventura no País dos Samurais. Por isso que eu acreditava que o título seria Aventura na Terra dos Gigantes. Sempre tem esse título e foi maravilhoso testemunhar Aventura em Elbaf. E estamos na capa de número 19 de Yamato. Creio que chegamos na metade e Yamato tá andando bem, hein? Já foi pra Kibi, Kuri, Udon. Aí deve resolver algum estribilho aí em Udon. Mas tem Hakumai, Ringo e de volta à capital das flores. Quando será que o sequestrador e ou ladrão de espadas também vai ser pego? Vai ser agora em Udon? Ou vai tá passeando por toda a história de capas de Yamato e vai ser um mistério a ser resolvido na capa 35, 40? É interessante que essa capa de número 19 de Yamato também mostra a reconstrução do castelo de Udon. E cá pra nós, né? A região de Udon foi a mais afetada pelas desgraceiras de Wano, porque ali era uma região com as prisões fábrica. Então virou uma parada, virou uma terra inóspita, né? Um grande deserto. Eu lembro até que quando a gente tá lendo o passado do Oden, que ele contempla o ano, a gente só vê campos verdejantes. Então é legal que tá reconstruindo o castelo, mas tem que ter todo um reflorestamento, todo um planejamento ambiental, né? E aí, Kinemon, Momonosuke vão cuidar disso direitinho. Kolum, uma criança gigante, uma criança de Elbaf avista o navio Great Eyrick chegando, né? E o Brog já trata de avisar que eles não vão parar ali no porto, que eles já vão subir. Eu achei bastante interessante, é uma parada que eu acredito que eu me indaguei na leitura dublada. E lembrando, tá, gente? Experiências diferentes. Leitura dublada é a minha primeira leitura, minha primeira reação. Surpresas, eu nem converso tanto. Agora, no momento da análise, é que eu chego para esmiuçar o capítulo em detalhes. Mas bom, a base de Elbaf é o submundo. Mas ali tem um porto, tem pelo menos um barzinho, né, da Makino. O barzinho da gigante aí de Elbaf, né? Mas aparentemente tem um vilarejo costeiro, onde o Shanks estava ali, né? No momento que ele dizimou o bando do Kid. Mas bom, Kolum também vai subir. Ele quer ver os piratas gigantes guerreiros, né? O Dory, Brog. Ele tá ansioso também, porque ele quer conhecer o Luffy. Ele tá sabendo que o Luffy tá ali, né? Ele tá sabendo que os gigantes foram até Egghead justamente para ajudar a resgatar o Luffy. E o Luffy foi mencionado pelo Shanks. E aí você nota, né? Como o Shanks tá sendo mencionado nesse arco, velho. Foi na ocasião em que o Luffy desceu ao submundo pra trocar um lero-lero com o Loki. E agora pelo Kolum, né? Eu acredito que nesse arco a gente vai descobrir mais histórias do Shanks. Não sei se o passado, talvez também o seu objetivo. A dona do bar, sabendo que Kolum vai pro segundo andar de Elbaf, pro mundo do sol, pede pro menino levar um lanche pra um tal de Ripley. Aí eu, que onda, velho, esse nome. Já vamos manter na cachola, né? Ela também dá uma almoção ali pro Kolum levar pro seu próprio pai, né? E esse nome Ripley me lembra, obviamente, o talentoso Ripley, né? Que é um filme estrelado pelo Matt Damon, mas eu acho que não vai ter nada a ver com o filme além do nome, não. Aí eu fiquei maluco, gente. Esse capítulo, 1132, ele joga muito na nossa cara o que é aproveitar One Piece. Teoria? Isso tá na superfície do iceberg de One Piece. Nas profundezas tá o brilho nos olhos que vem
em nosso semblante quando a gente testemunha um navio velejando num arco-íris, velho. É arrepiante. Eu amei que no grupo do Telegram, os meus apoiadores até notaram essa característica da leitura dublada. Que o principal... E eu nem tava notando na hora, eu só tava maluco lendo, velho. É por isso que eu me guardo pro domingo, pra leitura do lançamento oficial na Manga Plus. Chega de meio-dia, nossa leitura dublada acontece às 14h, né? Ao vivo, com imagens pros apoiadores. E, velho, foi um dos melhores momentos lendo One Piece nesses mais de 20 anos que eu acompanho a obra. Véi, editor, solta o som aí e faz uma edição bem bonita. O editor sou eu. Mas vamos lá, o arco-íris em questão é desenhado pelos gigantes. Vê que negócio fantástico, pô. E eles desenham utilizando uma ferramenta chamada Painter. Na mão do Brog, parecia até um cubo, né? É o Tesseract. Brilhante, né? E no capítulo anterior, o Stansen até queria usar. Vocês lembram que ele tava lá com o Hyrule no submundo, acabaram de caçar o Alce dinossauro, e o Stansen disse que, pô, até queria usar o Painter, mas tá nevando muito. Então, era isso. Eu tava cogitando que fosse um animalzinho, né? Porque a Gerd aparece com a corujinha Piper, e o Road também tem o corvo que trouxe o Thousand Sunny até o castelo dele de blocos, chamado Mugen. Aí, pô, Piper deve ser o animalzinho de estimação do Stansen, né? Mas não, é essa ferramenta que faz você desenhar arco-íris e você ainda velejar pelo arco-íris, pô. Achei lindíssima a frase da Robin, significa muito para o posto que ela ocupa no navio e o que a Robin representa como historiadora, pesquisadora, arqueóloga, investigadora. E a frase é: ainda tenho tantas coisas pra aprender sobre o mundo. Pô, gente, a Robin é inteligentíssima, mas é muito da hora ver a humildade dela, né? Sempre tem algo pra gente aprender. Sempre tem um horizonte pra onde a gente possa se dirigir pra melhorarmos, né? É muito bonito isso, velho. E nesse momento chega ali o naviozinho. O navio é muito forte, né? A caravelinha, o barquinho do Hyrule e do Stansen, e eles colam junto ali. Já anunciam, né, que trouxeram carne do Alce Dinossauro. E é pro Luffy, viu, Dory Brog? Velho, eu achei muita ousadia, porque assim, a gente sabe que o Hyrule é um príncipe. Mas ainda assim, pô, ele era pequenininho quando Dory e Brog já atuavam como capitães dos piratas gigantes guerreiros. O Hyrule, inclusive, se inspirou neles pra formar o bando dos novos piratas gigantes guerreiros. Aí ele dizendo, ó, não é pra vocês não, viu? É pro Luffy. Mas é tudo da amizade, né? Quando viramos a página, eu fiquei encafifado. Porque se vocês notam a maneira como o Luffy intercepta as andanças da Gerd e do Goldberg, é tipo, ele veio meio que voando lá de baixo. Foi num pulo só? Foi um Gomu Gomu no Rocket? Pode ter sido. Mas dá a impressão também de que o Luffy foi arremessado. Arremessado por quem? Pelos bichão lá de baixo? Ou o Luffy soltou o Lock? E o Lock é que arremessou ele. Tá ligado, velho? Que a gente sabe, posteriormente, eu até vou comentar isso, que o Luffy fez uma promessa com o Lock. Velho, mas assim, como é que o Luffy conseguiria libertar o Lock se ele é um usuário de fruto do diabo e se ele fosse tocar nas correntes, ele também se enfraqueceria? Mas bom, fica com essa ideia na cachola. E aí é o tal momento de falar da promessa com o Lock. Véi,
eu ainda mantenho a minha postura de que a gente precisa dar uma chance pro Loki até que o Oda prove algo contrário. Saca? A gente é muito de arquétipos, né? Não, isso aí é cara de vilão. Tá com a língua de fora. É meio manipulador. É ruim. É vilão. É inimigo. Não sabemos. O mundo seria tão melhor se as pessoas fossem investigar direto na fonte, ouvir um outro lado da história, né? E... bom, dito isso, eu acredito que o Loki pode estar sendo desenvolvido no arquétipo de anti-herói. Ele não vai ser um grande inimigo. É o que eu penso, tá? Não tô querendo cravar nem nada. Eu não gosto dessas bobajadas, não, de ficar cravando, acertando teoria. Isso é besteira. Mas eu penso que, de repente, o Loki pode ser gente boa, mas tá ali no momentinho se aproveitando da inocência do Luffy, né? Porque o que é que ele quer? O cara tá 6 anos preso aí. Tá amarrado. Pô, chegou esse cara aqui, devem ter trocado umas conversas sobre delícias. Vai que o Loki ofereceu pro Luffy a carne mais deliciosa do mundo, né? Nem a de Elbaf, é do mundo. Aí o Luffy ficou maluco, velho. Ele já tá acreditando naquilo, tá ligado? Então, se o Luffy não soltou o Loki ainda, ele pode estar pensando em como soltar. Sei lá, chama o Jinbe, chama o Frank. Acho que gigante não dá, né? Porque o Loki tem essa fama entre eles. Mas, bom, fica aí a promessa. O Luffy fica até nervoso, né? Quando o Goldberg, acho que é o Goldberg que pergunta: o que tu tava fazendo lá embaixo? Não, nada, pô, o que é isso? Enquanto isso, já no mundo do sol, porque atravessaram aquela ponte, o grupo de Nami faz uma armadilha pra deter o tabacudo do Road, velho. E, velho, foi muito engraçado, porque basicamente foi eles serem iscas, o Road chegar perto e o Zoro cortar a árvore pra bater na cabeça do Road. Foi muito desenho animado isso, o próprio Zoro até comenta, velho, não é que deu certo, né? Essa ideia esdrúxula. E ainda por cima vem Goldberg e Gerd dando uma chapuletada na cabeça, uma tabocada na cabeça do Road, velho, merecidíssima. E eu ri demais dessa cena porque a Gerd tá com o machadão afiado, velho, bicho. Com certeza ela deu com as costas do machado, né? Mas vontade nela não faltou não, viu? De dar com a frente do machado e cortar-lhe a cabeça do Road logo. E, gente, presta atenção, porque o Road é muito imbecil. E acho, inclusive, que ele pode trair geral, viu? Revoltado. Ninguém gosta dele, né? O Harudin escolheu ele ali pro grupo dos novos piratas gigantes guerreiros pelas suas habilidades de navegação. Mas, pô, Gerd e Goldberg detestam o cara. Goldberg até entra naquela de justificar porque que ele tá no grupo, né? Mas é muito funcional. Não é porque ele é queridinho. E isso é perigoso, né? Então, até fico pensando em desdobramentos de Elbaf, do tipo Road ser um devoto, um vassalo do grande vilão e, no final das consequências todas, o Loki ocupar o posto dele no grupo do Harudin. Sei lá. Mas eu acho que o Loki vai ter um desenvolvimento que vai nos surpreender e o Road pode continuar sendo esse imbecil. É nesse momento que rola o reencontro do Luffy com o grupo da Nami, né? É interessante os movimentos do Oda, né? Você vê a estrutura desse início de Elbaf. O que é que o Oda pensa? Pô, eu quero colocar o Luffy pra conversar com o Loki. O que é que eu faço? E o Luffy é esse personagem instintivo, né? Passional. Pô, tô sentindo alguma coisa lá embaixo. Vou pular dessa ponte aqui pra investigar o que é que tem lá. E aí ele já move as peças, faz o Luffy ter aquela interação com o Loki. Passou uns capítulos, o cara já voltou ao grupo, velho. Já tá tudo normal, né? Ainda mais quando a gente pensa em parâmetros do final desse capítulo 1132, que o bando tá completamente reunido de novo, né? Mas, bom, é bem legal, né? Que rolam as apresentações mútuas. Gerd e Goldberg se apresentam, Sanji fica maluco pela Gerd. Gostei, viu? Ponto pro Sanji aí, porque os homens tudo se intimidam com mulher alta, né? Sanji não, apareceu uma gigante. O cara paquera, tá ligado? Já vai, oi aí, gatinha, tudo bom? Então, da hora, Sanji. Mostrando aí que não tem isso de mulher autona intimidar não, poxa, vamos lá.
E rola também um pedido de desculpas, né, por parte da Gerd e do Goldberg pelas atitudes do Road. E é muito legal você notar quantos aliados o Luffy tem. Caramba, piratas gigantes guerreiros e novos piratas gigantes guerreiros, né? E aí, Luffy, Usopp e Chopper vão na frente. Eles até caem em Nuvens-Ilha. Eu achei interessante, né? A gente vê as Nuvens-Ilhas nas Ilhas do Céu. E... pô, gente, isso somado ao arco-íris, eu fico pensando que... a frase do Jaguar de Soul... Eu tô doido por esse encontro dele com a Robin. Mas ele fala, nem todo gigante é bárbaro. E eu tô muito ansioso pra conhecer a vila ou distrito tecnológico de Elbaf. Porque deve haver. E deve ter alguma conexão com Climatéria. Pelo menos nas legendas do anime, no oficial. É assim. Não é o Etéria. É maravilhoso quando rola a adaptação, né? Quer ver um trabalho bom de adaptação? Porque eu sempre bato nessa tecla que a dublagem de One Piece já nasceu datada, né? É bem datada ela. O Zoro falando em japonês e não sei o quê. Pega os dois últimos jogos da Nintendo agora, Zelda Echoes of Wisdom e Mario e Luigi Brothership. Repara nos textos. Isso é que é um trabalho excelente de localização e adaptação. Se é feito como é feito na dublagem de One Piece, é um trabalho preguiçoso e já datado. Faço questão de sempre estar falando isso, porque eu nunca fiz um vídeo sobre a dublagem de One Piece, então de vez em quando eu jogo esse mic drop aqui. Contra fatos não há argumentos, quem discorda é burro. Vamos lá. Bom, lembrando eu cheguei nesse assunto da dublagem por conta de Climatéria, né? Que eu lembrei em mencionar Climatéria. Eu acredito que deve ter um intercâmbio, velho, de tecnologias. De repente, essa paradinha aí, né? O Painter, que usa pra fazer o arco-íris, é uma parada não intrínseca à cultura de Elbaf, mas justamente, né, referente a um intercâmbio tecnológico aí, velho. E bem legal que, sobre a estrutura de Elbaf, o Brog revela que temos 3 níveis nessa ilha. Então, eu tava pensando, e ainda penso, que podem existir, sim, 9 distritos, certo? E que podem até estar divididos entre esses 3 níveis citados pelo Brog, mas talvez o Oda esteja sintetizando toda essa parada da mitologia nórdica, né? Então a gente tem o submundo, que é a base da ilha. Logo acima temos o mundo do sol e no topo o mundo astral. Esse eu acho que vai demorar um pouquinho pra gente ver, né? De repente o grande clímax de Elbaf acontece no mundo astral. Respectivamente, eu acredito que esses 3 ambientes podem representar Helheim, Asgard e Valhalla, tá? E aí o Dory até fala que só no nível do mundo do sol existem várias vilas, justamente os distritos que eu penso, né? E aí, caso o Oda se preocupe em seguir à risca todos os reinos da mitologia nórdica, como Alfheim, Vanaheim, ele pode atribuir certas características arquitetônicas, culturais para cada uma dessas vilas específicas. Mas também, né, se ele não desenvolver os 9 reinos da mitologia nórdica, tá de boa, velho. Eu acho que o principal tá rolando, né? O Helheim, Asgard e Valhalla. E aí, gente, a tal página dupla sobre o segundo nível de Elbaf, o mundo do sol, né? É deslumbrante, velho. Deslumbrante. É uma das melhores sensações de todo o One Piece, você contemplar uma nova ilha. É uma das paradas que o Oda mais ama desenhar, né? Acho que muita gente fica preso ao fato de que o Oda ama desenhar animais, mas ele revelou em entrevistas recentes que ele ama desenhar ilhas, né? Porque aí tá... diz respeito a tudo, né? Uma nova ilha, o visual da ilha, tem a fauna, tem a flora. São muitos detalhes, né? E era uma promessa, né, do Oda para com a gente. Eu acredito que a expectativa referente à Ilha dos Homens-Peixe era parecida, mas eu acredito que era mais por conta de teoria, sabe? Tem o fator Jinbe. Sabe quando você tá lendo Arlong Park, Saga East Blue, o volume 10 de One Piece? Você pensa, pô, esse Jinbe aí, que é um corsário da realeza,
que é um Shichibukai, ele vai ser vilão da Ilha dos Homens-Peixe, né? E o arco da Ilha dos Homens-Peixe foi, por conta da geografia de One Piece também, né? A metadinha ali da grande rota separando Paraíso e Novo Mundo, foi um showcase dos Chapéus de Palha. O Jinbe, na verdade, era truta, com perdão do trocadilho, e o grande vilão, mais que o Rod Jones, era o preconceito, né? Então, pra mim foi um baita arco. E tá tendo remaster. Lembrando que estamos assistindo na Twitch, tá bom? E, bom, pra Elbaf, aí sim tinha esse fator promessa do Eiichiro Oda. E ele cumpriu. E é muito bonito você ver o autor cumprindo uma promessa para com o leitor, velho. E ainda mais a maneira como ele apresenta Elbaf, sabe? O naviozinho velejando... Naviozão, né? Que é do gigante. Velejando o arco-íris. Esse plano aberto agora. E o Oda ainda faz questão de relembrar o sonho do Luffy e do Usopp. Tem um quadrinho lá, pré-salto temporal dos dois. No Mary, tá ligado? Pô, bicho, é fantástico. Provavelmente aquilo foi pós Little Garden. E agora você vê eles no tempo presente encantados com o lugar. E principalmente pega a cara do Usopp, velho. Ele chorando. É muito emocionante, bicho. É muito emocionante. No finalzinho do capítulo, o bando se reúne. Então estão juntos o bando do Luffy de maneira completa, os piratas gigantes e os novos piratas gigantes. O Road foi nocauteado aí, né? Pelo grupo da Nami, Gerd Goldberg. Mas eu acredito que ele tá junto aí. Então tá os 5 membros dos novos piratas gigantes reunidos, né? E é interessante que o Luffy fica maluco quando vê a galera velejando no arco-íris, né? Ele perdeu de velejar no arco-íris, mas eu aposto que já no início do 1133 ele vai dar um jeito de pular pro navio dos gigantes junto com o Usopp e Chopper, né? Pra aproveitar esse restinho de viagem no arco-íris. Mas vamos lá aos relatos de Lois Arnott. Caramba, gente, o Oda sabe como conduzir uma história, né, velho? E... são métodos que o próprio Oda cria, velho. Ele tem um domínio da linguagem do mangá e da linguagem dos quadrinhos de uma maneira geral. É muito característica dele. Eu lembro... Pô, o final desse capítulo me lembrou lá em 2015, 9 anos atrás, o último quadrinho quando o Luffy anuncia... anuncia, parece que ele tá... Olha, vende-se, vende-se! Mas o Luffy anuncia que vai entrar no modo Gear Force na luta contra o Doflamingo. Aí você vê, né, que é um estilo Oda que ele usa de novo agora, e não é sobre Gear, é sobre esse tal de Lois Arnott. E aí, pô, o relato do Lois Arnott sobre Elbaf arrepia, mas há algo mais aí, gente. E é por isso que o fechamento desse capítulo é tão importante, né? Porque esse nome, Lois Arnott, é introduzido no volume 13. Meu parceiro. Sabe que capítulo? 115. A gente tá no 1132, velho. O Oda resgata uma parada do capítulo 1115. Eu não canso de me surpreender com esses resgates do Oda, velho. E aí, Lois Arnott, o explorador, lá no capítulo 115, descreveu Little Garden. E aqui, no final do capítulo 1132, vemos ele, o explorador Lois Arnott, relatando sobre sua experiência em Elbaf. E saca só. Só quem esteve na presença da imensidão conhece este sentimento. Afinal, quem conseguiria descrever com palavras esta vista de tirar o fôlego? Esta é a ilha Elbaf, o reino de Warland. Mas geralmente, as pessoas simplificam chamando o reino dos gigantes apenas de Elbaf. Da grama e árvores, vinhas e flores, aos insetos, peixes, pássaros e animais, tudo é enorme, deixando qualquer um absolutamente sem fôlego. Aventureiros, não se arrependam do tempo que passarem aqui. No entanto, sobre essa vasta e magnânima terra misteriosa chamada Elbaf, se puderem guardar uma mensagem dos meus relatos, peço que guarde esse aviso em um canto de sua mente. Não fique muito tempo nesse lugar. Bom, o seu Oda Eiichiro não foi nada sutil aqui. No penúltimo quadrinho desse capítulo, a gente vê uma sombra
passando pela floresta num primeiro plano. Tá aí circulada de vermelho pra vocês. Não é o urso, tá? Não é o urso no meio do quadrinho. É aquela sombra lá embaixo. Aparentemente, é de um homem com um casaco emplumado e chapéu caça. Gente, chapéu caça. Típico de Wano. Vocês lembram do tão falado homem de chapéu caça conversando com Crocus numa das histórias de capas do que é que tá rolando pelo mundo? Esse cara tava conversando com o Crocus lá na entrada da Grande Rota. E, pô, ele tá com chapéu caça. E ali no final do capítulo 1124, vemos uma sombra, aparentemente com chapéu caça, tomando uma garrafa de sei lá que bebida é. Um homem que tá esperando o Luffy em Elbaf. E aí eu fiquei pensando, velho, esse cara do final do capítulo 1124, o cara conversando com o Crocus, e essa sombra aí, no penúltimo quadrinho do capítulo 1132, deve ser o Lois Arnott, o explorador. E esse cara deve ter um conhecimento absurdo do mundo de One Piece. Se ele tá com chapéu caça, é porque ele já passou por Wano também. Velho. E ele pode ser um cara muito forte. Tipo, muito forte. Ah, Matheus, será que o Lois Arnott é o Scopper Gaban? Não. Acho que aí um é um, outro é outro. E, inclusive, eu adorei a pegada Don Fricks do Lois Arnott, né? A Elbaf, pela maneira como ele descreve, pelos conselhos que ele dá. Se tem uma coisa que você tem que guardar na sua mente, não fique muito tempo nesse lugar. Pô, Elbaf até assume um caráter meio continente sombrio de Hunter x Hunter, tá ligado? Pelo menos o conceito inicial. O continente sombrio de Hunter x Hunter é um absurdo, né? Mas é meio Lois Arnott, Don Fricks e Elbaf, continente sombrio, velho. Muito da hora. E aí os mistérios vão se intensificando, né, gente? Parece tudo muito lindo. E estamos velejando no arco-íris. Mas por que não poder ficar tanto tempo nesse lugar? E aí, estamos enxergando Elbaf pela ótica do Luffy. Sempre é assim, né? Quando a gente chega numa ilha nova. Mas o Luffy, vamos lembrar, ele é amigão de gigantes importantíssimos. Dory Brog, Hairudin. Vamos ver, né? Porque eu acredito que deve ter uma conspiração aí rolando que envolve o Loki, que envolve Ragnarok. Essa parada de destruir o mundo deve ser o conceito de Ragnarok. E quem jogou God of War, tanto 2018 quanto Ragnarok, conteúdo que eu tenho orgulho de ter coberto pra vocês, né? E dá mais respaldo pra gente estar comentando coisas aqui também. O Ragnarok é cíclico, né? É tipo... Sabe quando você vai numa cartomante? Sabe quando você vai numa cartomante? É demais, né? Como se todo mundo fosse assim, todo mês. Mas Basil Hawkins, que tem, né, o tarô dele ali, a carta morte. Com que idade você tinha quando você descobriu que a carta morte, a carta da morte, né, que tem a caveira, não é morte necessariamente. É uma transformação. Então eu acredito que essa é a pegada do Ragnarok. E vamos ver qual é a conspiração que tá rolando em Elbaf para esse cara falar isso. Ou o Lois Arnott tá falando sobre a fauna, que a gente já remeteu aqui nos nossos pensamentos ao filme Strong World. Né? Acho que não é só isso. O Luffy domesticou uma galera lá no submundo. Então, eu tô maluco por 2 encontros. Jaguar de Soul, claro, com a Robin e pô, o Luffy, a galera conheceu o Jaguar de Soul, vai ser arrepiante. E com o Lois Arnott. Beijo pra vocês.